Salve nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para mais uma live informativa para atualizar, obviamente, toda a nação rubro-negra sobre esses imbrólios e novelas envolvendo a situação do Tite. Tem atualização também sobre alguns nomes que o Flamengo já vem conversando, não é de agora, pensando nas chegadas e também na reformulação para 2024. Tem notícia atualizada sobre o estado do Maracanã, o Vasco solicitando o Maracanã e querendo passar por cima do Flamengo e do Fluminense mais uma vez. Notícia atualizada sobre o Arrascaeta, sobre o Varela. E para esse sábado, confronto Corinthians e Flamengo, válido pela 26ª rodada às 9 horas da noite, a arbitragem já foi definida. É o Anderson Daronco, que a gente conhece bastante, um árbitro que inclusive picota o jogo demais, quer se sobressair, quer chamar atenção. É até um pouquinho chato, mas é ele que vai estar aí comandando, essa partida de sábado, que é muito importante, e a gente sabe que o Flamengo precisa somar os 3 pontos e também permanecer ganhando fora de casa, mantendo o seu bom desempenho como visitante. Então você que está chegando agora, deixa o seu like, ele é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e também compartilhe com seus amigos, compartilha com a galera para chamar todo mundo para conhecer o nosso canal, tá bom? E você que já é inscrito, na verdade, você não é membro do nosso canal, se torne membro, que vai ser muito bem-vindo lá na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos lá, galera. Primeiro sobre o assunto Tite, essa novela, que antes de passar a informação, eu quero dizer o seguinte: não se surpreenda se essa novela se arrastar até ele de fato assinar um contrato. Por que eu tô falando nesse sentido? É óbvio que esse assunto vai perdurar, porque o Tite ele não quer assumir agora o Flamengo, ele quer assumir na parada da data FIFA, ele não quer assumir para um confronto contra o Corinthians, por exemplo. Então notícias como essa vai se repetir, vai aparecer sim em alguns momentos, em algumas circunstâncias, e tem algumas atualizações sobre isso para passar aqui, tá bom? Primeira atualização veio do jornal O Globo, falando que o Tite, ele recebeu hoje, nessa quarta-feira, uma proposta formal ali, através da digitalizada, mas obviamente os valores ainda estão sendo acertados, segundo o Pedro Ivo, também da ESPN, e esses valores ele está girando muito em 2,5 milhões para o Tite e também para toda a sua comissão técnica, tá? Então é um salário até que passa o que ele ganhava, por exemplo, na CBF. Com isso, o Flamengo achou um valor muito alto, mas tanto o Tite e os seus empresários, quanto também a diretoria do Flamengo, através dos seus dirigentes, eles encaram isso de uma forma natural, assim, é normal esse processo de negociação, o Tite pede um valor, o Flamengo oferece outro, até que chegue aí num senso comum de ambos os lados e o contrato definitivamente ser assinado, tá? Mas 2,5 milhões, a notícia do Pedro Ivo, daria o salário para o Tite e também para a sua comissão técnica, e além disso também, alguns aliados do Rodolfo Landim acreditam que o acerto já possa ocorrer nessa semana. Informações, até que eu vi lá do Júlio, também do Pilhado, é que provavelmente na segunda-feira o Tite já vai estar no Ninho do Urubu trabalhando. O Flamengo deve ter o quê? Domingo de folga, já que joga sábado. Segundo, os jogadores podem estar se reapresentando ou não, se reapresentar na terça. E o Tite já ir na segunda-feira conhecer o ambiente, conversar com alguns funcionários, entender ali seu local de trabalho e tudo mais. Algo que também, para essa semana, esses próximos dias decisivos, tudo pode acontecer, tá bom? Informação atualizada também sobre os nomes, pensando em 2024. Alguns nomes não é novidade para ninguém, por exemplo, Bruno Mendes. Flamengo tem interesse no Bruno Mendes, zagueiro que está em fim de contrato. O Corinthians também tem, mas não conseguiu chegar num acordo de renovação. O Bruno Mendes acredita sim que é uma proposta interessante esse interesse do Flamengo. Então as partes meio aí que estão tentando se acertar para fazer esse pré-contrato. E é um nome meio que encaminhado para 2024, já pensando na saída, principalmente ali do Rodrigo Caio, e na possibilidade da saída também do Davi Luiz. O segundo nome é o Oscar. O Oscar, ele teve um acordo com o Flamengo nessa temporada passada, em 2022, acabou que não deu certo por conta do Xangai da China, mas é um nome que ainda não saiu do radar, tá? Não saiu do radar da nossa diretoria, então existe sim uma possibilidade dele rescindir o contrato, apesar que eu acredito muito que essa possibilidade é mínima, mas existe essa possibilidade dele pintar no Flamengo também e ficar livre no final de janeiro de 2024. Outro nome é o De La Cruz.
O De La Cruz se animou muito com a possibilidade de pintar no Flamengo nesse ano. Não foi possível porque o River Plate também fez jogo duro e não queria perder um jogador tão importante numa fase de Libertadores. Mas agora que o River não está na Libertadores, o Flamengo também não, né? Enfim, coisas que acontecem no futebol. O Flamengo volta novamente aí com tudo para tentar retomar as negociações de onde parou com o De La Cruz, que já tinha dado um ok e que tem muito interesse de vir morar no Rio de Janeiro e de vestir o manto sagrado, tá bom? Outro nome também que a gente já estava ciente aí sobre esse tipo de negociação é a possibilidade de um lateral esquerdo. Algumas pessoas têm falado sobre a situação do Alexandro, outros têm citado até a situação do Guilherme Arana. Não se surpreenda se o Flamengo ir atrás desses jogadores, porque lateral direito e lateral esquerdo são duas posições que, devido à saída do Felipe Luiz, a possibilidade do Wesley receber proposta e a não firmação ainda do Varela, são posições que a diretoria já vai monitorando e aos pouquinhos conversando aí por partes com o Tite, que em breve está assinando o contrato para fazer parte de toda essa reformulação, tá bom? Notícia também importante, galera, a respeito do Maracanã. O Vasco, a gente sabe quanto o Vasco ele é folgado, mas ao mesmo tempo o Vasco não está, entre aspas, 100% errado. Por quê? Se o Flamengo quiser colocar a ordem na casa, ele precisa ter a sua casa. O Maracanã não é a nossa casa. Fluminense, Botafogo, Vasco, qualquer um que conseguir até de uma forma, entre aspas, ali correta, na justiça e que não tem um impedimento, pode infelizmente jogar no Maracanã, mesmo que o Flamengo e o Fluminense que tenham a licitação. E aí a informação atualizada, que veio inclusive do GE Globo, diz o seguinte, tá? Vasco ignora Flamengo e Fluminense e envia ofício ao governo do Rio de Janeiro pedindo para disputar mais 2 jogos no Maracanã nas rodadas 32 e 36 contra Botafogo e Corinthians, respectivamente. O Cruz Maltini ignorou a dupla Fla-Flu, considerando que as duas partidas já serão fora do prazo do atual termo de permissão de uso aos rivais cariocas. E o atual TPU termina no dia 23 desse mês. Então, o que acontece, gente? Lendo aqui a matéria completa para vocês do GE, tá? Flamengo e Fluminense têm contrato com o Maracanã até dia 23 de outubro. O Flamengo não joga mais em outubro no Maracanã, tanto que a partida que o Flamengo enfrenta o Santos vai ser no Mané Garrincha. O Vasco tem jogos aí no final desse mês e quer enfrentar o Corinthians e também o Botafogo no Maracanã, já que não vai ter mais a permissão para esses dois clubes, já enviando um ofício com antecedência para o governo, tá? Vamos acompanhar de perto até qual vai ser a postura do presidente Landim do Flamengo e do Mário Bittencourt também, presidente do Fluminense. Mas é complicado, né? Flamengo precisa da sua casa com urgência, isso aí é fato e é inegável. Retorno de jogadores. Hoje, Flamengo no treino, passando informação aqui para vocês. Flamengo no treino hoje não teve a presença somente de 2 atletas. O Alan, ele está fazendo um trabalho na academia, ainda continua fazendo um processo de fisioterapia. E o Arrascaeta, que não estava junto com os demais jogadores, também fazendo um processo de transição. Antes de falar do Arrascaeta, o Varela, que vinha fazendo também essa recuperação, informação também do GE atualizada, o Varela ele fez esse trabalho de transição nessa última semana, não tinha sido relacionado e tudo mais, e agora ele está se juntando normalmente ao grupo do Flamengo para treinar no dia a dia ali, para se aprimorar, e a tendência é que ele esteja apto, já relacionado para esse confronto de logo mais sábado contra o Clássico Paulista, tá? E a situação do Arrascaeta, o Arrascaeta teve o terceiro dia consecutivo sem ir a campo. Teve algumas imagens dele ali no Flamengo, ele chutando uma bola e tudo mais, só que ele não treinou normalmente ainda com o grupo, tá? E a informação veio do Vitor Belotti, onde ele ainda está fazendo esse prazo, né, de recuperação e o uruguaio ainda é dúvida para o jogo contra o Corinthians. Como ele não treinou 3 dias seguidos, a chance dele ser relacionado hoje é mínima, mas no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, tá bom, galera? Fique atento lá no nosso Instagram, Visão Rubro_Negra. A gente vai estar postando, inclusive, todas as informações atualizadas também por lá. Você que acompanha aqui no YouTube, chegou até aqui, cara, deixa o like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e também ative o sininho e compartilhe com seus amigos, tá bom? Amanhã a gente tá aqui de volta. Abraço para todos vocês, saudações rubro-negras.